Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, do Instinto de Leitura, e hoje eu vim responder a tag Hábitos de Escrita. Se eu não me engano, tem duas tags com esse nome rolando por aí há muito tempo já, porque eu sou muito atrasada, eu sempre faço as tags por último. Mas essa é uma tag que foi traduzida pela Pan Gonçalves, eu não lembro quem foi que criou, mas eu vou deixar ali no box de informações pra vocês assistirem. E ela é basicamente pra falar sobre hábitos de escrita. Eu decidi que esse ano eu ia conversar um pouco mais sobre escrita com vocês, que eu ia compartilhar um pouco dessa minha paixão, e eu achei que essa tag fosse uma ótima forma de começar. Pra quem não sabe, eu já escrevo há muitos anos, praticamente desde que eu comecei a ler. Eu já escrevi uns 5 livros, apesar de nunca ter tentado publicar nenhum deles, porque eu tenho um probleminha chamado ansiedade, que sempre me faz achar que tá tudo uma bosta. Mas em breve mudaremos isso, se tudo der certo, em breve estarei publicando algum livro, vamos ficar de dedos cruzados, torçam pro mim, eu ia falar. A pessoa não sabe nem falar que é escrever, né? E além de escrever desde muito cedo, eu também faço faculdade de escrita criativa, então eu achei que seria legal compartilhar um pouco disso tudo com vocês. Antes de eu começar a responder as perguntas, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal ali embaixo que eu vou ficar muito feliz. A primeira pergunta é onde você escreve. Eu consigo escrever basicamente em qualquer lugar. Eu tenho Scrivener no celular pra conseguir anotar alguma ideia, alguma coisa assim, se eu estiver fora de casa. Também tenho esse caderninho maravilhoso que a minha sogra fez pra mim, olha que coisa mais linda, que eu uso quando eu não tenho acesso ao meu celular, quando eu tô na aula, quando eu tenho alguma ideia, eu fico escrevendo aqui. Mas eu costumo escrever realmente direto no notebook. Eu não tenho uma escrivaninha, não tenho uma mesa própria, então às vezes eu uso a mesa de jantar, às vezes eu escrevo no sofá, às vezes eu escrevo na cama. Daí quando eu tô escrevendo ou na cama ou no sofá, eu geralmente uso ou essa bandejinha aqui, que tem essas almofadinhas, ou se eu tô na cama e eu quero algo mais firme, eu tenho tipo uma mesinha que tem pezinhos e tal, que eu não vou mostrar pra vocês porque é muito difícil de desmontar e montar, então, enfim, ela existe, acreditem em mim. A segunda pergunta é como você se isola do mundo pra escrever. Eu sou muito tranquila quanto a isso. Eu não recomendo pra ninguém, tá? Não estou falando pra vocês fazerem a mesma coisa, mas eu costumava escrever durante a aula no ensino médio, porque eu ficava entediada e eu tinha um monte de ideia na cabeça, queria escrever de uma vez, então eu pegava meu caderninho, fingia que tava fazendo anotação pra aula, mas na verdade estava escrevendo. Isso fez com que eu me acostumasse a ter barulho ao redor de mim, eu consigo abstrair se eu estiver muito focada na escrita sem problema nenhum. Mas eu odeio que me interrompam quando eu tô escrevendo. Se a pessoa vem falar diretamente comigo, é uma coisa que tira completamente minha atenção. Se eu estiver no meio de uma frase, no meio de uma ideia muito legal, isso me irrita profundamente. Então, pra evitar que isso aconteça, eu simplesmente me isolo de todo mundo, eu vou pro quarto e falo, vou escrever e ninguém me incomoda. Geralmente não funciona. Se é um dia que eu tô muito distraída, eu acho que a internet vai me atrapalhar, eu vou querer ficar olhando um videozinho no YouTube ou alguma coisa assim, eu vou lá, desligo a internet. Eu tenho até um aplicativo no computador que tu coloca lá 30 minutos e daí ele desliga tudo que tem internet no computador e eu só consigo ficar escrevendo. É muito útil, atrapalha um pouco às vezes assim, se eu, não quero escrever mesmo, daí eu me ferrei. Mas é bom porque daí eu sou obrigada a trabalhar, né? A terceira pergunta é como você revisa o que você escreveu no dia anterior, e a resposta é eu não reviso. Eu nunca reviso o que eu escrevi no dia anterior. Eu reviso no geral, né? Porque do jeito que eu falei parece que eu não reviso nunca. Mas eu só nunca leio o que eu escrevi no dia anterior. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho um problema muito forte de autocrítica. Eu sempre acho que tudo que eu escrevi tá horrível. Tanto que eu fiquei, acho que quase um ano sem conseguir sair do lugar, porque eu escrevia 1, 2, 3 capítulos, daí eu lia aquilo e ficava tipo, meu Deus, isso tá uma merda. Por que eu quero ser escritora? Eu não sei escrever. Até que eu finalmente comecei a trabalhar com a minha agência, então eu fui obrigada a sair do lugar, consegui terminar a revisão do livro, graças a Deus. Mas desde então eu coloquei uma regra na minha vida, que eu escrevo o primeiro rascunho sem olhar pra trás, eu vou escrevendo, se eu quiser mudar alguma coisa que já aconteceu, eu vou lá e anoto, finjo que tá tudo certo, porque se eu não chegar até o final, não terminar esse primeiro rascunho, eu não termino nunca, porque eu fico achando que tá horrível. A quarta pergunta é qual a sua primeira escolha de música quando não está se sentindo inspirado? Então, eu não costumo ouvir música enquanto eu tô escrevendo, e eu definitivamente nunca escuto música se eu estiver revisando. Mas se eu tô querendo escrever alguma coisa assim, não tô me sentindo inspirada, às vezes música é uma coisa que me ajuda a me inspirar. Eu gosto muito de músicas que tem uma história e, tipo, tu consegue ver pela letra ou até pelo clipe uma história rolando ali por trás. Isso geralmente costuma me animar um pouco, mas as minhas músicas favoritas, coisas assim, geralmente me alegrar, não precisa nem ser alguma coisa que me inspire, que me traga uma ideia ou uma imagem. Só me deixar com um alto astral, assim, já me deixa mais na vibe, assim, de escrever. A quinta pergunta é o que você faz quando está lutando contra um bloqueio de escrita. Eu tenho uma opinião um pouquinho forte, um pouquinho popular, de que não existe bloqueio de escrita, não existe bloqueio criativo. Tudo isso são desculpas que a gente arranja pra não se obrigar a escrever. Como eu comentei com vocês, eu faço faculdade de escrita criativa e a gente é obrigado a entregar texto basicamente
basicamente toda semana por umas 3 matérias diferentes. O professor vai lá, dá um tema ou alguma coisa e a gente é obrigado a escrever alguma coisa relacionada àquilo pra entregar na semana seguinte valendo nota. Então eu descobri que tendo um prazo, a gente se obriga a escrever e a inspiração vem de uma forma ou de outra. É claro que existem dias que a gente não tá disposto a escrever, como em qualquer outra profissão. Às vezes tu teve um dia péssimo ou aconteceu alguma coisa que te deixa muito pra baixo e tu não tá afim de trabalhar. Só que a diferença é que na escrita geralmente a gente tem essa opção de decidir não trabalhar. Tu não pode deixar de ir pro teu escritório se tu trabalha no escritório e ponto final, sabe? Então, tirando esses casos muito específicos, de resto, eu acredito que quando a gente não consegue escrever, a coisa não sai, é porque tem algum problema na história. Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido, alguma coisa que não tá batendo, alguma coisa que não tá saindo como tu esperava. E isso acontece. Quantas vezes eu tive que mudar muita coisa que eu tinha planejado porque simplesmente não tava rolando aquilo tudo. E daí, pra evitar que isso aconteça, eu planejo toda a história, capítulo por capítulo, cena por cena, antes de escrever. Eu sei que tem gente que vai lá, senta e escreve, e tudo bem, cada um faz o seu jeito, não tô aqui pra ditar a regra. Mas é uma coisa que funciona pra mim, porque tendo tudo planejado direitinho, é mais fácil de tu não chegar num obstáculo, não saber o que fazer e pensar, bom, não vou escrever. Mas acontece de mesmo planejando tudo direitinho, às vezes a gente encontra um problema que a gente não sabe como solucionar, a gente sabe que tem alguma coisa de errado, mas não sabe o que fazer. E daí, o que eu costumo fazer é, se eu estou no meu primeiro rascunho, eu simplesmente sento e escrevo. Eu escrevo qualquer coisa, se estiver ruim depois eu tiro, é o primeiro rascunho, ninguém vai ler além de mim, então tanto faz. Se eu estiver revisando e eu estiver deixando o primeiro rascunho melhor, eu espero, respiro fundo, tento rever a história, tento pensar em formas de resolver o problema, tento descobrir qual é o problema. Geralmente eu não passo mais do que algumas horas assim sem conseguir escrever. Geralmente é questão de debater, às vezes eu converso com outra pessoa, meu namorado geralmente tá super disposto a discutir comigo, eu apresento o problema pra ele. Às vezes não é nem ele que me dá a resposta, eu mesma percebo só de falar em voz alta. Até hoje esses meus métodos nunca falharam comigo. Às vezes demoram uns dias, mas é o máximo, assim, eu nunca fico muito tempo sem conseguir escrever. Tirando essa fase que eu tava, de que eu achava que tudo tava ruim, mas era um problema totalmente de autoconfiança. Não tinha nada a ver com falta de inspiração, não tinha nada a ver com bloqueio. Mas essa é uma coisa muito pessoal, né? Então pode ser que não funcione pra vocês. A sexta pergunta é quais ferramentas você usa quando escreve. Pra escrever mesmo, eu uso o Scrivener. Pra revisar, às vezes eu uso o Word, mas geralmente eu faço tudo pelo Scrivener mesmo. Eu gosto muito, 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 muito do Scrivener. Eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que o Scrivener tem todas as ferramentas que o escritor precisa, tudo num lugar só, e é muito útil pra mim. Desde que eu comecei a usar, eu acho que é um dos melhores investimentos que eu já fiz na vida. Eu só não costumo usar o Scrivener pra planejar. Planejar, geralmente, eu gosto de fazer à mão. Pra esse livro que eu tô escrevendo agora, eu comecei a usar o Bibisco também, que foi uma dica da Larissa Siriani. É um aplicativo muito, muito, muito bom, muito completo pra planejamento. E pra planejar, eu também costumo usar esse quadro de cortiça enorme. É maior que eu, quase. Como vocês podem ver, não tem nada nele agora, porque eu ainda tô bem no comecinho do planejamento do próximo livro. Mas eu gosto muito de ver as cenas uma por uma, ter os papeizinhos pra mexer e tal. Vou até colocar uma fotinha aqui pra vocês de como ele fica quando eu uso ele certinho, pra vocês terem uma ideia de como eu faço. A sétima pergunta é qual a única coisa que você não pode viver sem durante a sua sessão de escrita? Eu fiquei até me sentindo meio maluca com essa pergunta, admito, porque a única coisa que eu não consigo viver sem é concentração durante a escrita, porque de resto eu sou muito, muito, muito tranquila. É sério, eu consigo escrever no celular, no computador, no papel, na mão. A pergunta número 8 é como você se abastece / se alimenta durante a sua sessão de escrita. Eu não costumo comer enquanto eu tô escrevendo, justamente pra não me distrair. Eu já sei que se eu pego alguma coisa pra comer, e geralmente algum lanchinho tipo bolacha, ou me julguem macarrão cru, porque eu adoro comer macarrão cru, é porque eu tô querendo dar um tempinho, eu tô querendo me abstrair um pouco, e daí eu dou um tempinho, vou comer e depois volto sem comida pro computador. E a nona e última pergunta é como você sabe que terminou de escrever naquele dia. Eu tento organizar meus tempos de escrita de acordo com cenas, de preferência com capítulos, pra não ter que parar no meio de uma cena, porque eu odeio ter que recomeçar assim no meio da coisa, sabe? Se eu vou recomeçar no meio de uma cena, eu tenho que ler toda a cena pra entrar no ritmo de novo, então eu prefiro terminar aquilo pra depois começar outra. Às vezes, se eu tô tentando estipular uma meta, se eu tenho prazo, alguma coisa assim, eu me guio ou por quantidade de capítulos ou por quantidade de palavras, mas geralmente eu vou escrevendo capítulos inteiros até eu me sentir exausta, até eu chegar no momento e ficar tipo, não consigo mais escrever, as letras já não estão mais nem fazendo sentido pra mim, então eu preciso parar. Mas então essa foi a tag Hábitos de Escrita. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre como eu escrevo, espero que vocês tenham curiosidade sobre essas coisas, porque eu adoro falar de escrita e eu queria fazer mais vídeos sobre escrita pro canal. Vou ficar muito feliz se vocês participarem, se vocês gostarem. Então não deixe de dar like no vídeo se você gostou e de comentar aqui embaixo dúvidas que vocês tiveram, o que vocês acharam, as respostas de vocês, se vocês também escrevem. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz de ver vocês por aqui. Também me sigam nas redes sociais, os links estão tudo ali embaixo. Muito obrigada por terem assistido, até o próximo vídeo, tchau!